Era o ano de 1520. A frota de Fernão de Magalhães, a primeira a tentar circunnavegar o globo, ancorou em uma baía desolada no extremo sul da América do Sul, hoje conhecida como Porto San Julián, na Argentina. O que os marinheiros viram na praia entraria para a história como um dos maiores mistérios do Novo Mundo. O cronista da viagem, Antônio Pigafetta, escreveu em seu diário que viu um homem tão alto que nossas cabeças mal chegavam à sua cintura. Esse encontro deu origem ao nome da região, Patagônia, a terra dos Patagones, pés grandes. Por mais de 250 anos, mapas europeus oficiais ilustravam o sul do continente não com cidades, mas com desenhos de homens gigantescos, muitas vezes descritos com 3 a 4 metros de altura. A Europa estava convencida de que existia uma raça de titãs vivendo no fim do mundo. Mas seria tudo invenção de marinheiros bêbados ou exagerados? Durante séculos, exploradores subsequentes, como Francis Drake e Charles Darwin, visitaram a região e trouxeram relatos conflitantes. Alguns confirmavam a estatura imensa, outros diziam que eram apenas altos. A ciência precisava desenterrar a verdade. A resposta veio através da arqueologia e da bioantropologia moderna. Escavações de túmulos antigos na Patagônia e a análise de ossadas dos nativos Tehuelches ou Aonikenk revelaram a realidade por trás do mito. Eles não tinham 4 metros, nem 3. Mas a verdade biológica descoberta nos ossos explica exatamente por que Magalhães ficou aterrorizado. Os esqueletos analisados mostram que os homens Tehuelches tinham uma altura média entre 1,80 e 2 reais. Isso pode não parecer gigante para os padrões da NBA hoje, mas no século XVI, a estatura média de um marinheiro europeu, espanhol ou português era de apenas 1,55 a 1,60. A má nutrição e as doenças na Europa mantinham as pessoas pequenas. Imagine a cena. Um marinheiro europeu raquítico, com 1,55 de altura, ficando frente a frente com um guerreiro Tehuelche de 2 reais, pesando 100 quilos de puro músculo, vestindo peles volumosas de guanaco e botas de couro que aumentavam ainda mais sua silhueta. Para o europeu, aquilo era tecnicamente um gigante. A diferença de proporção era assustadora. A arqueologia também explicou como eles ficaram tão grandes. A análise de isótopos nos ossos revelou a dieta desses gigantes. Enquanto os europeus viviam à base de pão, mingau e pouca carne, os Tehuelches tinham uma dieta hiperproteica. Eles eram caçadores nômades que consumiam quantidades massivas de carne de guanaco, uma lhama selvagem, nandu e antigamente megafauna. Essa dieta paleo forçada, combinada com a seleção natural de viver em um ambiente frio e hostil, criou uma população de humanos fisicamente superiores. Seus ossos são mais densos e suas inserções musculares mostram uma força física tremenda, necessária para caçar com arcos e boleadeiras nas estepes ventosas. Outro ponto arqueológico fascinante é a convivência com monstros reais. Escavações na cueva del Milodon revelaram que os ancestrais desses povos conviveram com a preguiça gigante, Milodon, um animal de 3 metros de altura. Talvez as lendas de gigantes que os nativos contavam aos europeus se referissem originalmente a esses animais extintos, e a tradução confusa misturou homens e bestas. Os crânios Tehuelches também mostram características robustas, mandíbulas largas e dentes desgastados pelo uso. Eles usavam os dentes como ferramentas para trabalhar couro, davam a eles uma aparência que Pigafetta descreveu como feroz. Pinturas faciais complexas e o hábito de usar calçados de pele de guanaco que deixavam pegadas enormes na neve reforçaram o mito do pé grande. Infelizmente, a arqueologia também conta a história do fim desses gigantes. Os ossos mais recentes, do século XIX, começam a mostrar sinais de doenças que não existiam antes: varíola, sarampo e tuberculose.
O contato com os homens pequenos da Europa foi fatal para os gigantes da Patagônia. Além das doenças, houve o genocídio. No final do século XIX, campanhas militares da Argentina e do Chile e a expansão de fazendeiros de ovelhas caçaram os terruelches, literalmente. Arqueólogos encontraram valas comuns e evidências de massacres. Os caçadores de recompensa eram pagos por orelhas ou cabeças de nativos. Um dos últimos caciques gigantes, Inacayal, terminou seus dias não como um rei na estepe, mas como uma peça de exibição viva no Museu de La Plata, na Argentina. Quando ele morreu, seus ossos foram catalogados e guardados em caixas, como se fossem fósseis de uma espécie extinta, e não restos de um ser humano. Recentemente, houve um movimento de reparação histórica. Museus começaram a devolver esses ossos sagrados às comunidades descendentes para enterros dignos. A arqueologia deixou de tratar os terruelches como curiosidades biológicas e passou a honrar sua cultura complexa. O mito dos gigantes serviu durante séculos para desumanizar esses povos. Se eram monstros ou titãs, não eram humanos com direitos. A lenda que atraiu exploradores também justificou a sua extinção. No entanto, a evidência física permanece. As boleadeiras de pedra encontradas são pesadas. Os arcos exigiam uma força descomunal para serem puxados. Tudo na cultura material deles foi projetado para pessoas de grande porte e força. A realidade descoberta pelos arqueólogos é que a Patagônia foi, de fato, o lar das pessoas mais altas da Terra por milênios. Não eram monstros de 4 metros, mas eram uma maravilha da adaptação humana. A história dos Patagones nos ensina sobre perspectiva. O monstro é muitas vezes apenas alguém diferente visto pelos olhos do medo e da ignorância. Magalhães não mentiu sobre o que sentiu, mas a ciência corrigiu o que ele viu. Hoje, quando olhamos para a vastidão vazia da estepe patagônica, a arqueologia nos permite visualizar esses homens e mulheres imponentes correndo contra o vento, donos de uma terra onde apenas os mais fortes sobreviviam. Os gigantes existiram. Eles apenas não eram do tamanho da nossa imaginação, mas sim do tamanho da sua própria grandeza biológica e cultural. E seus ossos, agora descansando na terra, são a prova final dessa verdade.